centralgospel.com. E agora, prepara aí que a chapa vai ferver, vai esquentar. Presta atenção à minha palavra. Eu quero trazer aqui uma palavra muito especial, na verdade é um alerta, vai ter também aqui uma denúncia gravíssima e também uma convocação geral. Eu vou ler alguns trechos da Bíblia Sagrada para consubstanciar e você entender tudo que eu vou falar aqui, ok? Vamos lá. Eu quero ler alguns trechos da Bíblia. Eu quero começar com Mateus, é um texto que eu gosto de ler quando eu vou falar nesses assuntos. Mateus capítulo 22 e o versículo 21. Esse aqui é o primeiro. Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes diz, isso é Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos para um outro texto. Romanos 13, 7. Romanos 13, 7. Diz assim o apóstolo Paulo: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Deixa eu ler também uma passagem de Atos 16, do 35 em diante, que é muito interessante, Paulo reivindicando a sua cidadania. Diz assim, Atos 16, a partir do 35. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas olha agora Paulo, hein? Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram ouvindo que eram romanos. Até aqui tá bom. Deixa eu ler mais um trecho de Esther, lá no Antigo Testamento. Eu gosto disso aqui, o que Mardoqueu manda um recadinho para Esther. E hoje eu vou mandar um recadinho para lideranças evangélicas. Está em Esther, capítulo 4, versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornassem dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. E o último, Romanos 12, 2. Está vendo aí esse grupo de textos que eu estou lendo aqui? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Minha gente, nós estamos vivendo um momento no Brasil de uma verdadeira tentativa de destruição da família e da desconstrução da heteronormatividade. Família não é uma questão de evangélicos, é uma questão de civilização. Toda a história da civilização humana está sustentada. O homem, uma mulher e sua prole. E agora querem destruir isto. E agora vem com uma conversa que até em certidão de nascimento não vai poder colocar mais pai ou mãe. E também vamos abolir dia do pai ou dia da mãe, dos pais ou das mães, porque ofendem a nova família e abre e fecha aspas para essa família que é formada ou por dois homens ou duas mulheres.
Já disse e repito, casamento é um homem e uma mulher, o resto é pá. Quem não gostar é problema seu. Eu estou garantido pela Constituição Brasileira, artigo 5º. Sou livre para manifestar o meu pensamento e opinião, não é crime. Eu quero deixar isso aqui porque acho da máxima importância o que estou falando. Queridos, quando a Bíblia diz que nós temos que transformar o mundo, eu garanto para vocês que não é dentro da igreja. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O único instrumento poderoso de transformação do mundo é nossa mente, que dirige nossas ações, nossas atitudes e nossa conduta. A Igreja Evangélica Brasileira, durante muitos anos, ela ficou no monte da religião, dentro de 4 paredes, como se fôssemos anjos e não cidadãos. Como é que vamos transformar o mundo se não questionarmos e não confrontarmos o modus vivendo dessa sociedade? Vamos ficar caladinhos dentro da igreja. É isso que diabo e ímpios querem. Querem nos alijar de todo o processo social, para que o nosso pensamento, a nossa ideologia, a nossa maneira de ser e de viver não possa ser colocada diante da sociedade. E isto é o jogo democrático. Qualquer ideologia pode se manifestar. Ateístas, marxistas, humanistas, anarquistas e vai por aí afora. Quando nós nos manifestamos, isso aí é religião, não pode. Isso aí é cristianismo. Ué, todos nós nos manifestamos na sociedade a partir de crenças e valores que temos. Sejam ateístas, sejam cristãos, judeus, católicos, evangélicos ou qualquer que seja. Você não pode se descartar, seja dos seus princípios filosóficos, ideológicos ou religiosos. Mas há um jogo para nos alijar do processo democrático. E lamento que muitos líderes, e aí a culpa não é do povo, aí não. Eu fico verificando em Twitter, na internet, como o nosso povo tem medo de se mostrar na sociedade, de confrontar a sociedade pecadora e longe de Deus. Vai ser dentro da igreja? Então não se escandalize não. O lugar onde menos manifestamos a nossa fé e a nossa vida é dentro da igreja. Quer fazer a conta? Uma semana tem 168 horas, ok? Você vai 2 vezes por semana na igreja? Você vai 2. 4 horas de culto. Sabe quantos por cento é isso? Não dá 3%. Não dá 3% do meu tempo e do seu dentro da igreja. E você acha que é lá dentro da igreja que você manifesta a vida cristã? Você está enganado. A vida cristã é manifestada do lado de fora. Em Atos 17 está escrito assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. É na sociedade, é confrontando esse modelo politicamente correto, que quer botar na goela da sociedade vários conceitos pelos quais, em nenhuma época da história da humanidade, ele foi um conceito que dirigiu e que marcou e que manteve a sociedade. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante. Agora, eu vou mostrar o jogo sujo daqueles que querem nos cercear. Eu vou mostrar para você o jogo sujo. Eu vou mostrar com fatos, não é com blá 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 não. Os ativistas gays, escuta essa aqui, minha gente. Não estou falando de homossexuais, não. Eu recebo e-mail de muitos homossexuais indignados com ativistas gays. Escute, eu vou te mostrar para você poder entender o jogo. E não é só eles, não. Mas quero te mostrar. Estou até usando eles. Escute, eu, por minhas posições, um grupo de ativistas, já disse aqui no programa, gays da Bahia, me denunciaram ao Conselho Regional de Psicologia por homofobia,
Quando eu fui ver o documento, sabe o que o documento estava sustentado? Que eu, aqui neste programa, falei contra a prática homossexual e eu, aqui neste programa, falei contra o PLC 122, esse famigerado projeto que quer dar regalia a eles. O que meu programa tem a ver com psicologia? O que meu programa... O Conselho de Psicologia só pode penalizar um psicólogo no exercício da profissão ou se ele for conselheiro. Aqui é programa de pastor. Bem, a denúncia foi arquivada e não sei por que cargas d'água, sem nenhum fato novo, reabriram de novo a questão e eu estou esperando o resultado. 2. Eles montaram falas minhas e enviaram ao Ministério Público Federal na tentativa de me colocar como homofóbico. O excelentíssimo juiz da 24ª Vara Federal, numa peça extraordinária de 20 páginas, detona o procurador e os ativistas gays, mandando extinguir o processo, que é uma manipulação vergonhosa. O procurador recorreu e agora está na segunda instância. Estou esperando para ver o que vai acontecer. Terceiro, veja quem persegue quem. Veja quem são os intolerantes. Terceiro, essa é novinha. Um deputado do PSOL e 2 deputados do PT, que estão mais para 3 patetas do que para deputado, eu não vou citar o nome deles porque é muita folga, entraram com uma ação, olha só, hein, no Procurador-Geral da República. Eu vou ler só um pedacinho aqui para você ver. Uma peça de mais de 30 páginas, uma peça de mais de 30 páginas, está aqui, achei, ok? E os caras entram contra mim, contra Marcos Feliciano e mais 1, 2, 3, 4, 5 assessores de Marcos Feliciano, do deputado, com os seguintes argumentos: difamação, calúnia, falsificação de documento público, falsidade ideológica, formação de quadrilha ao bando e improbidade administrativa. Eu, quando vi o documento, eu falei: o que eu tenho a ver com essa confusão, com essa baderna toda? O que eu tenho a ver com isso? Aí fui ler o documento e mandei para o meu advogado. De mais de 30 páginas, tem 2 linhas sobre mim. Olha a malandragem deles tentarem me envolver para ver se a imprensa dava notícia. Quebraram a cara. As 2 linhas que tem sobre a minha pessoa, sabe o que é? Usaram um Facebook falso. É isto aí. Na denúncia contra mim, usaram um Facebook falso, onde os caras chamam eles de pedófilo e falam um monte de bobagem que não tem nada a ver comigo para me incriminar. Meu advogado encaminhou ao procurador-geral a farsa, a molecagem desses inescrupulosos e o procurador-geral me tirou dessa história. Mais uma derrota para eles. E agora eu estou, quer dizer, já entrei na Procuradoria-Geral da República contra esses 3 deputados que estão mais para 3 patetas do que para deputado, 1 do PSOL e 2 do PT, por denunciação caluniosa. Para você ver o jogo sujo. E mais, vou falar aqui. E mais, toda essa história que envolve o deputado Marco Feliciano, eu já disse aqui, vou repetir. Já disse e vou repetir. Eu tenho divergências com ele, mas não sou criança. Eu sei ver o jogo que é feito. E pasmem, aqueles que dizem defender direitos humanos, todos eles são a favor do aborto. Que moral esses camaradas têm? Deixa eu falar aqui um instantinho. Põe aí na tela o Face falso. Só porque eu falei tão rápido. Põe aí na tela.
para ver. Põe aí na tela o início da molecagem, certo? Da denúncia contra mim, o advogado que pertence a eles. Põe aí na tela, só o pessoal ter a ideia do documento. É mais de 30 páginas. Isso. Agora volta aqui para mim. Todo esse jogo de Marcos Feliciano, acordem, líderes evangélicos. Acorda, povo de Deus. Não tem nada a ver com ele. É um jogo ideológico para nos denegrir e nos alijar de todo o processo. E agora, todos os deputados do PT renunciaram à comissão. Quer dizer que não é uma questão de um deputado, é questão partidária. Depois vem bater na porta das nossas igrejas para pedir voto, com a cara mais lavada, dizendo que são nossos amiguinhos. E para não dizer que eu estou demonizando o partido, porque eu não gosto de dizer que partido A é de Deus e B é do diabo, e para não dizer que eu estou aqui fazendo campanha contra um partido, eu quero salientar aqui que o senador Lindenberg Farias, que é do PT, quando os ativistas gays fizeram aquele jogo sujo de montar uma peça contra mim e me denunciar no Ministério Público Federal, ele lá no Senado fez um discurso a meu favor. A ala gay do PT ficou louca com ele e ele foi macho porque ele sabia que tinha injustiça. Tirando Magno Malta, tem senador lá evangélico que ficou quietinho, tá? E Lindenberg Farias, que é do PT, abriu a boca. Por isso que eu não satanizo partidos políticos. Quero dizer aqui e deixar isso bem claro, para não dizer que eu estou fazendo jogo político a favor de A ou B. Eu estou apenas mostrando fatos reais e comprovados. E a mídia, que mais de 40 dias assentou o pau em Marcos Feliciano, mostrando protestos com palavrão que eles não mostram, com ofensas, os evangélicos foram na Comissão de Constituição e Justiça e fizeram um protesto pacífico, sem uma palavra, sem um palavrão, ok? Mostra aí a foto aí, ó. Um protesto pacífico por 2 condenados no mensalão estarem lá e a imprensa não dizer nada. E a imprensa pouco se falou disso aí, ok? A coisa é muito séria, irmãos. Vocês estão brincando. O negócio é mais sério do que vocês pensam e o que está em jogo. Sabe o que querem? Querem controlar a mídia e nos calar nos veículos de comunicação. É uma minoria que vem aí com uma história de marco regulatório. Contra tudo isso, nós estamos convocando uma manifestação em Brasília, manifestação pacífica, apartidária, não tem nada a ver com nenhum partido político. Uma manifestação em favor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da família tradicional e da vida. Esses assuntos vêm aí na reforma do Código Penal. Uma quarta-feira, dia 5 de junho, 3 horas da tarde, em frente ao Congresso Nacional, nós vamos instalar. Tem que ser dia de semana. Arrume uma caravana. Depois eu vou informar aqui, do Rio, São Paulo e de Minas, tem ônibus, se você quiser pagar o bate e volta. Eu vou dar aqui. Pastor, vá lá, não se omita. Ok? Sabe quem está apoiando? Eu vou dizer os que eu consegui falar. Olha quem está apoiando. Eu apenas estou coordenando, meu irmão. E eu aprendi que quem coordena, coordena para maiores. Eu vou citar aqui nome de líderes que são maiores do que eu. Muito maiores do que eu. Gente grande no meio evangélico. Eu nunca, tá? Isso é rapaz, a coisa mais indigna é ver gente dentro da nossa comunidade evangélica caluniando, difamando, por dor de cotovelo e por inveja. Sabe? Por dor de cotovelo e inveja. Nunca, em nenhum lugar, tentei ou falei que eu sou o maior líder evangélico e quero ser.
Eu não conheço o maior líder evangélico do Brasil. Tentem me apresentar. Eu conheço o maior líder evangélico do mundo, Jesus Cristo. Eu não conheço. Eu conheço no Brasil várias lideranças que têm uma certa influência. Eu sou um deles. Não sou o maior, não sou o melhor e nem sou o único. Eu vou dar o nome aqui de líderes que são maiores do que eu e que estão apoiando essa manifestação. Olha aí, ó. Segura aí. O apóstolo César Augusto, da Fonte da Vida. O bispo Robson Rodovalho, da Sara Nossa Terra. Da Assembleia de Deus. Jabes de Alencar. Bispo Manuel Ferreira. Pastores Samuel Ferreira, Abne Ferreira e pastor Samuel Câmara. Fadi Farage, da Comunidade de Fé. René Terranova, que é do M12, certo? E líder de muita coisa. Pastor Marcos Gregório, do Apacentar. Pastor Marco Antônio, da Comunidade Evangélica da Zona Sul. E tem aqui uns camaradas que eu ainda não falei com eles, mas eu conheço o coração deles. O apóstolo Doriel, da Casa da Bênção, ele é um cara que topa essas paradas. Eu estou citando você aqui, não estou dizendo que você está nisso, porque eu ainda não falei, eu não tenho essa procuração. O pastor Mário de Oliveira, líder da segunda maior igreja evangélica do país, que é a Quadrangular, que não nega fogo, eu ainda não consegui falar com ele, mas tenho certeza que ele está dentro disso aqui, tá? O pastor Josué Benson, que é líder da igreja lá no norte, já disse, ó, tô nessa. Pastor João, da Igreja Batista Renascer de Goiânia, tá dentro. Outros que eu ainda não falei, José Clarimundo de Anápolis, é um cara que não nega fogo. O Oides, da Assembleia de Deus de Goiânia, tá? O JB de Brasília. O pastor Washington, da Quadrangular. O pastor Estevão Fernandes, tá? Da Primeira Batista de João Pessoa e presidente da Ordem dos Pastores Batista, que também não nega fogo, mas eu ainda não falei com eles, ok? E agora, permita-me chamar a atenção aqui de outros líderes. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, uma liderança, ó, muito maior do que a minha, presidente da CJDB. O senhor tem que estar nisso, pastor José Wellington. Bispo Edir Macedo, o senhor pensa que não vão lhe atingir? Leia o que Mardoqueu falou para Esté. Leia. Se você pensa, porque você está do lado de governo, que não vão te atingir, pense que Deus te colocou nesse tempo. Missionário R.R. Soares, apóstolo Valdemiro. E deixa eu contar uma história para vocês. Ah, esses líderes, eu estou aqui chamando a atenção deles, são líderes que são maiores do que eu. E tem diversos que eu não citei o nome e que estão apoiando. Não é uma coisa de Silas Malafaia. Eu não tenho competência para levar gente para Brasília pela minha liderança. E não é a minha causa, gente. O que está em jogo é a nossa liberdade. O que está em jogo é a família. O que está em jogo é a vida. O aborto é o poder dos poderosos contra os indefesos. E agora, para mostrar que eu tenho moral para falar aqui, eu vou contar uma historinha para você ficar entendendo mais um pouco. Muita gente que está me assistindo, muita gente que me critica, que me difama, calunia, blogs, sites dito evangélicos, irmãos, não eram nem nascidos. E se eram pirralhos. Ok? Entre os anos de 1992 e 94, Bispo Edir Macedo foi preso. Levantaram uma campanha para tomar a Rede Record. Eu, membro da Assembleia de Deus que sou, abri a minha boca contra isso. Sabe o que muita gente disse? Malafaia, tu tá destruído. Tu tá frito. Como é que você defende essa gente? Eu tenho muitas discordâncias com a teologia da Universal e todo mundo sabe disso. Mas sabe o que eu vi? O que Jesus falou? Quando os discípulos tentaram impedir alguém que pregava diferente. Quem não é contra nós, é por nós. É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. E mesmo eu tendo discordâncias com eles, o que eu vi?
se passarem por cima da Igreja Universal, passam por cima de qualquer outra igreja. E eu me lembrei o que aconteceu na época de Hitler na Alemanha, quando o líder da mais poderosa igreja da Alemanha foi questionado porque Hitler começou a perseguir os grupos sociais menores. Sabe o que ele disse? Eu não tenho nada com isso, não é comigo. Até que Hitler chegou a ele. Aí sabe o que ele disse? Eu agora estou sozinho. Quando eu defendi a Igreja Universal, me disseram que eu era louco. Gente aí que fala de mim que nem sabe disso. Porque naquela época não tinha internet, sabe? Gente que é o pastor Malafaia quer aparecer. Não conhece a minha história de mais de 30 anos. Ou melhor, próximo sábado completo 31 anos ininterruptos na TV. Fazendo defesa de fé, ok? Defesa apologética e voz profética. Muitos desses blogueiros eram fedelhos ou estavam no ventre da mãe ainda. Você está por fora, meu chapa. Você não conhece a minha história. Quando eu defendi a Universal, caíram em cima de mim. Depois, viram que o jogo era perigoso e que no fundo era para nos atingir. E aí nós travamos e não conseguiram tomar emissora da Universal. Então hoje, eu estou aqui, não sou o único, não sou mais, não estou aqui igual o profeta, só eu que fiquei. Aí Deus disse para ele, tem 7 mil que não dobraram os joelhos. Eu não sou incoerente e não tenho essa vaidade imbecil. Não sou o único, apenas tenho um programa de TV, diferente de muitos, tem uma mídia maior. Mas tem muita gente, muitos pastores, que o nome deles não é citado em lugar nenhum. Muito povo de Deus, um exército, que está clamando os senhores líderes evangélicos pela nossa posição. Eu não vou me calar. Se minhas convicções estão firmadas apenas em vitórias, eu sou medíocre. As minhas convicções estão firmadas na causa, nas crenças e valores que estão em mim. Eu não estou em jogo de futebol. Ativistas gays, 2. Evangélicos, 0. Evangélicos, 2. Ativistas gays, 0. Imprensa, 2. Evangélicos, 0. Evangélicos, 2. Imprensa, 0. Eu não estou aqui na questão de vitória. A nossa geração tem que marcar uma posição nessa nação. Eles podem ganhar o que quiserem, mas a história vai dizer. Houve um grupo, em um tempo da história da igreja no Brasil, que não se dobraram, que não se calaram, que enfrentaram os ímpios, que enfrentou uma sociedade decadente moralmente. Meu irmão, a história hoje bate palma para pessoas e homens que perderam na sua época, que foram enxovalhados. O apóstolo Paulo, leia Atos 13, 14, botaram até mulheres honestas para difamá-lo. Pedro apanhou. Eu sou muito pior do que eles. Não se escandalizem se amanhã plantarem notícia para me denegrir e armarem. Montarem, eu estou grampeado, eu já sei há muito tempo. Montar falas minhas para tentar, eu já estou sendo avisado. E eu não tenho medo, não vou ser o primeiro. E se fizerem? E se fizerem? Bem-aventurado quando somos perseguidos por causa da justiça, por causa do evangelho. Eu quero convocar esses líderes aqui. Se vocês pensam que vocês vão se omitir e que vocês vão se livrar, eu vou ler Esté para vocês. Eu vou ler, para não errar. Eu vou ler o que Mardoqueu disse para Esté. Livro de Esté, capítulo 4, versículo 13 e 14. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe
se para tal tempo como este chegaste a este reino? Sabe o que é que eu vou parafrasear aqui o texto? Então disse Silas aos líderes da igreja evangélica brasileira: não imagines em teu ânimo que escaparás mais do que os outros evangélicos, porque se vocês se calarem nesse tempo, socorro virá de outra parte, mas vocês vão perecer. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esta geração? Eu quero conclamar ao povo de Deus, você que é de Brasília, de Goiânia, das cidades do entorno, vocês têm mais chance ainda. Vocês podem pedir um dia de dispensa. Quarta-feira, 5 de junho, 3 horas da tarde, em frente ao Congresso Nacional, nós vamos falar em favor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da família tradicional e da vida. Você de Brasília, Goiânia e das cidades em torno, peça liberação depois de meio-dia. E você, meu irmão, do Brasil, arrume uma caravana. Você, pastor, marque a sua geração. Você não tem ideia como você é importante. Eu já citei os diversos líderes que estão fazendo isso. Eu não sou o maior, não sou o único. Apenas estou coordenando, mas não faço sozinho. Vamos lá. É uma manifestação pacífica. É a manifestação da nossa cidadania. Jesus falou: dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Jesus não anulou a cidadania terrena. A cidadania celestial não anula a terrena, nem a terrena anula a celestial. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Paulo está falando dos compromissos da cidadania. Cidadania tem direitos e deveres. Nós não vamos a Brasília xingar ninguém. Nós não vamos a Brasília fazer ato em favor de uma pessoa. Nós não vamos a Brasília para denegrir nenhum partido político. Nós vamos lá manifestar as nossas ideias que o Estado democrático de direito permite. É isso que nós vamos fazer lá. E como cristãos e cidadãos, nós vamos protestar e vamos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Liberdade de expressão para todos, liberdade religiosa, família tradicional e da vida. 5 de junho, 3 horas da tarde, em frente ao Congresso Nacional. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração pelo Brasil, por você. Eu quero orar. Junte-se comigo, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero abençoar a nossa nação, cada família. Livra o Brasil do caos social. Dá sabedoria aos governantes para que possamos ter dias melhores. Levanta a tua igreja com poder e autoridade para cumprir o teu propósito aqui nessa terra. Abençoa cada igreja, cada pastor, cada líder. Só o teu Espírito Santo pode revelar e mostrar a verdade. Mostra, Senhor. Fala, meu Deus, que possamos mostrar a essa nação que nós temos um Deus grande, tremendo e poderoso, que nós não nos conformamos com a destruição da família e da vida. Ó, meu Pai, ajuda-nos, sê conosco, porque não somos nada. Eu declaro a bênção, a vitória, a cura, o milagre para a tua vida e para a tua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero dizer que essa manifestação, ela não é exclusiva para evangélicos. Eu quero convidar católicos, espíritas, ateus, qualquer religião, qualquer pessoa que seja a favor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da família tradicional e da vida, é bem-vindo. Nós estamos coordenando, mas todos, independente da religião, são bem-vindos. E eu estou vendo
muitos católicos, muitos, eu recebo e-mails, eu recebo pelo Twitter, muitos católicos, pastor, eu não sou da sua religião, mas concordo com esses princípios espíritas, e até gente, eu já recebi de ateus, não, pastor, não creio em Deus, mas sou a favor desses princípios, ok? Então, é para qualquer pessoa. Eu quero na último minuto, última instância dizer, irmãos, eu não sou candidato a nada. Eu queria deixar isso aqui bem claro, nunca serei. Deus me levantou para ser uma influência, como vários líderes são, e isto faz parte da sociedade. Eu não vou a Brasília para falar em favor de candidato nenhum. Eu não vou em Brasília para falar bem ou mal de partido político nenhum. Porque vão tentar deturpar o que a gente quer fazer. Eu quero deixar isso bem claro. Divulgue. Nos acompanhe pelo Twitter. Tem informações quentes. @Pastor Malafaia. Acesse o nosso portal de notícias. verdadegospel.com. Não dá para esperar um sábado, esperar uma semana. Nos acompanhe só para você ficar sabendo o que está acontecendo. Ok? Eu não vou, nem os líderes que eu citei aqui, vamos a Brasília para fazer manifestação em favor de uma pessoa. Não. Negativo. Nós vamos lá pelos nossos princípios. Me ajude em oração. Me cubra com orações. Tenho defeitos, sou limitado, mas como você, eu quero ver uma nação forte e abençoada. Nação forte e abençoada só pode ser com famílias fortes e o Estado democrático de direito na sua plenitude. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o Brasil. E eu termino